Bom dia pra você que tá me assistindo de dia. Boa tarde pra você que tá me assistindo à tarde. Boa noite pra você que tá me assistindo à noite. E você que não tá me assistindo, seu transão acabou de queimar. Assiste aí. Poxa, já passamos já de 200 inscritos. Falta só 800 pra eu começar a monetizar o meu canal, pra eu trazer gente mais importante. Por enquanto eu tô trazendo gente só no anonimato. E eu tô pagando eles, viu? Pra eles virem aqui. Gente, tá muito legal esse podcast, tá tendo um respaldo bacana. E hoje eu trouxe aqui, coincidentemente, né? Tem muito tempo que eu não falo de música. Calma, vai vir jogador, vai vir médico, calma. Mas hoje eu vou falar de um assunto muito bacana. E a gente brinca na falta de pessoas, a gente põe em qualquer uma, não, tô brincando. Foi escolhido aqui a dedo, cada um na sua profissão. E eu tô muito alegre hoje porque vocês vão descobrir quem é que fez isso aqui, ó. Meus dentes tá lindo. Tô rindo em velório, tô rindo em cemitério, perda de parede. Oi, tudo bem? Eu gostei, eu nunca tive dente. Tem 15 anos que eu tô tratando de dente. Deixei 2 carros lá, vocês vão descobrir por quê. Mas eu tô muito alegre porque eu tô recebendo aqui a minha amiga Fono Priscila. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe muito. Tô recebendo aqui meu amigo Jean, do Fones Ampli. Opa! Fone? Fono? Tem alguma coisa a ver aí? E muito! E meu amigo Uds. Tamo junto, meu amigo. Cuidando dos meus dentes. Vai contar um caso aqui muito bacana que ele... Ontem, pela 1000ª vez que eu fui no consultório dele. Não é que ele é ruim, não. É porque é difícil mexer na minha boca mesmo. Ele vai contar um caso muito bacana de uma cantora que ele atendeu, que faz back. Uma mulher de uma voz assim, maravilhosa. Ontem ele me mostrou o tratamento. E nós vamos poder encaixar no assunto aqui. Fiquem à vontade, pode atender telefone. Ah, Copenhague, me patrocina, eu sempre trago uma gracinha. Semana passada não teve porque eles não mereceram. Tá? Sacanagem. Copenhague, pode comer ao vivo. Aqui não tem frescura, não. Gente, a Priscila contratou uma maquiadora pra vir aqui. Mas é lógico. Brincadeira, que moral. Feia, aí tem a minha secretária melhor do planeta, Lohane, e o meu amigo, filmador, ganha um negócio também. Vai embora também, vai pra lá. Gente, bebe água aí com cima pra frente, tá? Por favor. Honra já aí, podcast. E eu sou canhoto. Se vira, Jean. Pri, fala pra mim, minha filha, quem é você? Se apresenta, o povo quer te conhecer. Fonoaudióloga, eu conheço 1 milhão, fala comigo. Vende seu peixe. Então, meu nome é Priscila Moreira, eu sou fonoaudióloga especialista em voz. Hoje eu atendo cantores, comunicadores, jornalistas, aí entra toda aquela gama de profissionais da comunicação e voz que querem melhorar a sua comunicação, que querem melhorar a sua voz, porque quando a gente pensa em comunicação e voz, a gente pensa que nós temos uma identidade e ela precisa ser trabalhada para a gente passar a informação de forma correta. E hoje em dia, mais do que nunca, a nossa voz, a nossa comunicação, ela está sendo necessária. Hoje não é mais eu me comunico bem porque eu quero. Hoje é uma necessidade. E quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa 38% dessa comunicação é voz. E o restante é comunicação não verbal. Nós temos 7% somente de comunicação daquilo que a gente fala, do nosso conteúdo, da informação. Isso. Então, o resto é tudo comunicação não verbal. E a fonoaudiologia, ela trabalha todos esses aspectos para poder trazer uma comunicação de excelência. Puxa vida, hein? Pode ir embora, né, gente? Acabou o podcast. Acabou. Pri, eu te conheci por causa da música, tô envolvido. Mas você só mexe com um cantor, falou, você tá tratando? Então... Professor, educador físico... Quem usa a voz? Hoje eu atendo qualquer pessoa que queira melhorar a comunicação e voz. Porque a gente tem negócio de fono, a gente tá no ramo da música, a gente acha assim, o cara tá cantando, é lógico, ele exige muito mais do que um cara que fala o dia inteiro. Mas o cara que canta, ele fala o dia inteiro. Então ele fala o dia inteiro e ainda canta, né? Mas existe um percentual de mais de cantores, você gosta mais disso, ou isso é uma coincidência? Ou você gosta realmente de tratar de cantores? Como é que é isso? Fala pra mim. Então, eu tô há 10 anos no mercado e eu trabalhei muitos anos com alteração intelectual. Então, eu trabalhei com atraso de desenvolvimento, autismo, eu trabalhei em muitas áreas. E a voz, a comunicação, sempre foi algo que andou comigo. Entendi. Eu canto desde os 2 anos de idade, eu tinha dificuldade de comunicação, então a comunicação para mim sempre foi um aspecto muito difícil.
Eu gaguejava, eu tremia. Quando Sério? falava que eu tinha que comunicar diante de pessoas, eu travava. Então, foi algo que eu trabalhei ao decorrer da minha vida. E não só isso, na fonoaudiologia, eu criei estratégias que me beneficiassem na comunicação e voz para poder hoje cuidar de adoradores, tratar pessoas que realmente querem melhorar a comunicação e voz. Aqui, você tá falando da gagueira, a fono também ajuda? Ajuda muito. Alô, Lécio! Da pelada de sábado. Você tem esperança. Ele teve um lance uma vez, e um amigo nosso foi jogar bola, os dois eram gago, o zagueiro e o goleiro. Cara, foi uma cena, eu nunca esqueci isso, era mais novo. Não se comunicava. O goleiro foi pedir a barreira. Pá! 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 E o outro, ele queria falar onde? O cara bateu a falta e foi gol. Cara, foi muito louco isso. Eles dois não conseguiram falar que um queria ir na barreira e o outro queria perguntar pra onde que era a barreira. Pra onde O que cara ia? bateu a falta e fez o gol. Cara, isso é muito bacana. Minha época de adolescente. Mas isso, as pessoas não procuram você pra isso? Então, a maioria Todo das galo pessoas... que eu conheço não trata? Pois é, É um preconceito, uma vergonha? O que é? não sei. Não sabe? Não sei, eu acho que é falta de conhecimento mesmo. Ah, então isso aqui Né? é um Eu institucional forte aí. Eu acredito, porque quando a gente pensa na gagueira, existe a gagueira, a disfluência gaga mesmo, Sim. e a disfluência comum. Se você observar ao seu redor, todo mundo tem uma disfluência comum, que é o quê? Às vezes vai falar alguma palavra e atropela, ou então fala começa a falar uma palavra e prolonga essa Entendi. vogal. Então, as disfluências comuns, elas acontecem o tempo inteiro. A disfluência gaga, na infância, por exemplo, ela é super comum acontecer. A criança, ela com 2 anos de idade, ela começa o processo de aumento de vocabulário. Esse aumento de vocabulário traz consigo várias questões, inclusive essa rapidez de pensamento e essa Sim. vontade de falar rápido. Eu tenho esse problema. Então, faz com que a criança apresente a gagueira do desenvolvimento. Ela é normal acontecer por volta dos 2 anos de idade. Porém, essa gagueira, ela desaparece a partir dos 6 meses. Então, durante esses 6 meses, a mãe e o pai precisam ficar atentos, porque essa criança vai apresentar esse desaparecimento da gagueira. Loucura. Caso contrário, é importante procurar um fonoaudiólogo já para o acompanhamento e para melhora disso, para não cronificar. Tá, mas e os velhos hoje? Provavelmente é uma criança que não foi tratada. Mas tem jeito de melhorar? Tem jeito Tem de melhorar? como melhorar muito. Gente, atenção aí, Tem agora sem como zoação. melhorar. Isso aqui não é zoação, é sério. Eu tenho alguns amigos gagos que eu não vergonha nenhuma. Se eu tivesse, eu tenho um problema que eu preciso tratar, que é a dicção. Eu tô tentando melhorar e já me indicaram fono, e eu preciso fazer fono para tratar da dicção. Mas uma coisa que a gente tem que admitir é que a gente precisa aprender o tempo todo, está aprendendo. Então, você aí que tem idade achando que essa conversa começou com a zoação, tem tratamento. Tem A tratamento. Priscita, que você cuida disso? Eu cuido disso também. Aí, ó. É porque é uma questão comunicativa. E quando a gente pensa na gagueira, a gente pensa em vários aspectos. Ah, que A gente legal. pensa na questão respiratória, na falta de coordenação respiratória, na hora de soltar o ar, faz aquele bloqueio. A gente pensa nessa dicção. Ah, que E legal. quando a gente pensa na dicção, não é só abrir a boca. O dentista tá aqui, ele vai conseguir falar muito bem sobre essas questões ortodônticas que interferem diretamente na qualidade Opa! da articulação. Inclusive, a língua. Tudo isso faz parte do processo articulatório da dicção. Entendi. Então, uma língua fraca vai promover alteração na comunicação, uma distorção de sons, uma fala mais difícil de ser compreendida. Entendi. A articulação muito rápida, ela vai gerar uma dificuldade de seria uma compreensão. articulação rápida? Quando você fala muito rápido, por travamento, por tensão de musculatura, você acaba falando rápido. Essa fala rápida, você não acessa as informações no Entendi. cérebro, o acesso lexical fica prejudicado, e aí você tem uma fala pobre. Quanto mais, olha o segredo, quanto mais você articula, melhor fica a sua comunicação. Porque você tem a oportunidade de buscar informação no cérebro, trazer um vocabulário bem estruturado, uma fala muito mais assim, fácil de compreensão. Entendi. Então, essa lentificação de fala, ela é necessária. E como nós estamos vivendo um mundo totalmente rápido, corrido, ninguém tem tempo para mais nada, que eles, até os vídeos, eles estão fazendo ficar Acelerando. mais rápido, Ninguém tá acelerado. Isso tá gerando o quê? Uma
uma compreensão errônea, como se eu tenho que falar rápido para você parar e me ouvir. Não. Quem quiser te ouvir, vai parar. E essa comunicação, ela é necessária porque quando a gente fala até da disfluência gaga mesmo, um dos aspectos que são importantes serem trabalhados é essa lentificação de fala. O cérebro precisa do exagero para criar um equilíbrio. Enquanto mais lentificado eu falar, mais esse cérebro ele vai se adaptar e equilibrar isso. Será mais fácil a compreensão. Muito mais fácil. Então, quando a gente vê uma criança com alteração de fala, com gagueira, do desenvolvimento e tudo mais, a gente pode procurar o pai e mãe, que algum dos dois vão ter uma fala muito rápida. Então, eu preciso de tratar a família. Ô, gente, peraí, vamos começar aqui. Esse podcast que vocês podem ir embora, vai ser pra mim hoje. Porque tá sendo uma aula. Tá sendo uma aula porque eu pensei que ia ser uma entrevista. Ô, Jean, tá me ensinando aqui. Guarda aí que tem mais informação. Esse daqui vai ser bom hoje, hein? É bom. Jean, fala pra mim, se apresenta, quem é você, o que você faz na vida. E você tem tudo a ver com esse assunto hoje, porque ele cuida do ouvido. Quem não escuta também, fica surdo, canta mal, desafina. Também pro fono, sim. Bom, meu nome é Jean, sou formado em Sistemas de Informação, desde 8 anos trabalhando, envolvido com música, já trabalhei em banda de baile, saí muito cedo de casa, morava em Paraupeba, que é no interior de Minas, ali perto de Sete Lagoas. Sim, conheço. E me envolvi na música, fui me envolvendo, mudei o foco. Fui me formar primeiro para ver se Mas seu envolvimento com a música foi parte técnica ou tocando? Cantando? Tocando. Comecei tocando. Meu pai é músico, meus avós são músicos. Então, desde pequeno, ouvindo música muito boa, sabe? Então, me enveredei na música e meu pai falou assim, o negócio é o seguinte, a partir de quando você tiver 16 anos, 17 anos, eu quero que você pelo menos forme. Então, eu fiz isso. Falei, não, então vou formar primeiro, parei com a música. Me formei, falei assim, agora eu quero me envolver na área de TI, ou tentar alguma coisa, ou com música também. Entendi. E aí fui dar aula no Senai, fui professor, e com isso, trabalhando também na música, mas como técnico. Técnico de som. Técnico de som. Então, já passei por várias bandas. Rodou bastante, né? Rodei muito, graças a Deus, Deus foi muito bom comigo. Eu te conheci, foi no show do Eli, né? Do Eli. O Thiago Mendes lá, Sim. me apresentou, foi naquele show lá que eu te conheci. Foi. E, é muito lá bom. você era técnico, né? Era técnico. Eu já trabalhei também com Eli Soares fez, né? Na live. Foi verdade, a live, Que foi, assim, uma coisa muito, muito engraçada. Foi a sensação mais gostosa que eu tive. Foi na live, foi na gravação do projeto Laboratório do Groove. Aí nós fizemos a live no último dia. Isso. E é uma coisa muito interessante que eu guardei desse dia. Primeiro chocolate, claro, que eu ganhei também. Do pastor Marquinhos falando comigo, que eu senti muito, assim, a equipe dele é muito tranquila de trabalhar, né? Marquinhos é muito bom. E ele me falando assim, né, ele falou assim, Jean, você que vai fazer aí, faz os monitores dos meninos, depois eu confiro e vamos tacar lá. Ele falou, beleza. Cheguei, fiz a minha, né, meus fones pros meninos, e ele chegou assim e falou assim, uma coisa muito interessante pra mim. E aí, pastor, vai fazer sua mix? Eu falei, sua mix tá ótima, vai ser pra live. Eu falei, nossa, eu falei, sério? Ele falou assim, o que é bom não precisa ser mudado, cara. Legal isso. Então, foi muito legal. Então, mas já trabalhei com Cleiton Amaro, Roberta Campos, David Keelan, já trabalhei com algumas pessoas do secular também. Legal. E agora, hoje, estou com uma banda. Faço, né, de segunda a sexta com a Amplia, que é uma empresa de fones de ouvido. Não, pode falar dela aí, vamos falar desse aí que é importante. Fala um pouco desse Amplia aí. É legal, quando eu comecei a trabalhar com técnico, eu tinha muita dificuldade em fones de ouvido. A maioria dos fones de ouvido, na época, eram muito caros. Então, por exemplo, você tinha um Shure, não tinha essas marcas chinesas na época, e eu tive uma ideia, falei assim, cara, vou ter minha marca e vou produzir um fone específico para técnicos. Eu quero ter qualidade, eu quero ter um preço acessível, porque antigamente você comprar um fone de ouvido era no mínimo uns R$8.000. Aí, pensando bem, conversando com algumas pessoas, o que você queria, o que você acha que necessita, aí consegui desenvolver um protótipo, aí mandamos para fora do Brasil, porque não tem peça no Brasil, mandamos para fora, foi desenvolvido, chegou aqui no Brasil, ficou muito ruim, Eu quase saí, falei, não vou mexer com isso tá pegando muito meu tempo, e eu dando aula também no Senai.
tá ocupando meu tempo, eu não vou querer mais. Aí fui pensando, minha mãe falou assim, Jean, pensa mais uma vez, né? Aquela coisa de mãe, né? Vai mais uma vez, tenta. Aí vou tentar de novo. Aí conversei com um japonês que tentou me ajudar. Falou, cara, eu tenho uma empresa de drives, vamos junto, vamos embora. Então, mandei um molde do meu ouvido e lapidei ele de uma forma que meu ouvido não é tão grande nem tão pequeno. Lapidei, mandei o pré-molde, ele fez uma carcaça para mim e eu desenvolvi um fone que não existia no Brasil, que é o que chamamos de fone híbrido, que é um desenvolvimento de 2 tipos de drives, sabe? Não existia isso no Brasil. Uhum. Aí nós montamos o fone, o protótipo chegou, falou, não, muito bom. Mas disso aí, esse protótipo eu já gastei, tipo, um valor que eu não, tipo, quase não tinha, sabe? Eu ganhava praticamente meu salário para pagar esse protótipo. E o difícil não é o protótipo, o difícil é as cópias que você tem que fazer depois. Nossa, aí que foi... Falei, gente, eu não vou ter condição, o Brasil não te dá suporte, só impostos. Aí eu fiz de tudo, cara. Eu pedi assim, falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu tenho 3 trabalhos. Eu tenho técnica, eu sou professor e eu tenho amplia. Eu não vou tirar nenhum, eu não vou sair de nenhum, o senhor vai tirar. Aí orei umas 2 dias, em 2 dias o Senai sentou com 3 professores, falou, o negócio é o seguinte, nós vamos demitir um. Aí eu falei assim, ó, bom, vamos lá. Aí um já chegou e falou, eu tenho filho, tenho isso, tenho aquilo, eu não posso. Ah, mas vai ser voluntário. Vai ser voluntário. Tô conversando com vocês 3 aqui, eu preciso demitir um. O Senai tava numa crise muito grande, troca de presidente. Pô, então vamos fazer o seguinte, vai demitir com todos os, né, com tudo que eu preciso? Aí eu já fiz os cálculos, né? Eu vou ganhar isso, 12 anos, 6 anos. Opa, dá pra me investir, né? Investir na Amplia. Dá pra fazer né, todas as cópias que eu preciso. Aí, beleza. Falou assim, então me manda embora, então. Me manda tudo certinho, não tem problema, não. Eu trabalhava praticamente, eu não sei se vocês conhecem, mas trabalhar de professor hoje no Brasil é muito difícil, cara. Imagina. Você trabalha em casa, desenvolvendo a aula, você dá a aula e depois você corrige. Então, praticamente, você ocupa o seu tempo todo. Então, o que eu fiz? Falei, então me manda embora. Peguei todo o acerto. O Senai é muito bom, que ele te faz, né, ele abre portas para você do mercado e ele tem vários atributos, ele consegue, por exemplo, tem uma poupança que você coloca 100, eles colocam 100 também, sabe, uma coisa bem interessante. Então juntei, peguei tudo, falei assim, meu pai chegou para mim no dia e falou assim, o negócio é o seguinte, você tá com dinheiro, né? Você vai guardar esse dinheiro todo. Aí eu falei assim, meu pai, claro, pai, vou guardar. Não guardei nada, em 2 dias já tava transferindo esse dinheiro para fora. E o medo? Porque é o seguinte, quando você junta, você tem aí 7 anos da sua vida e você entrega tudo de uma vez, seu coração fica na mão. E foi isso, que graças a Deus veio, chegou e eu comecei a divulgar. Aí eu tive parcerias como Bruno Perdigão, o pessoal dos Menores, o pessoal do Eduardo Costa, todo mundo veio me apoiando, viu que o fone era bom. Com uma hora para outra, além de ser de técnicos, né, que foi específico, começou a soltar para todos os músicos. Todo mundo usando, né? Os músicos tudo usando fone. Tudo usando fone. Então, aí comecei a ter ligações de todo o Brasil, de uma hora para outra, começava a vender 20, 30 fones no mês. Então as coisas foram andando e caminhando, sabe? E graças a Deus hoje a gente está há 8 anos no mercado. Gente, o fone, quem não sabe aí, você que é leigo, vocês não sabem, tem umas caixas quadradas que ficam no meio do palco, pra você se ouvir, por isso chama retorno. Então o fone é para substituir essas caixas, para você ouvir aqui o baixo, a guitarra, a bateria. Só que precisa ter uma qualidade muito boa no que ele está falando, senão você não consegue ouvir bom, né? E isso é um desenvolvimento de muito tempo, de investimento, de conhecimento, não é só financeiro, né? Uhum. Que tem muito a ver com a fono, que nós vamos falar daqui um pouquinho, porque você trata da sua voz, né? Você que é cantor, eu falo, você tem que investir no maior patrimônio que é a sua voz. E outra, a gente tem que pensar, pelo menos eu prezo isso quando a gente conversa com o cliente, né? A primeira impressão ali, aquele primeiro momento, eu sempre prego, falo assim, até quando você quer ouvir? Isso. Até quando? Falou assim, não, eu quero me ouvir o resto da minha vida. Então você tem que começar a pensar em proteção auditiva do que o próprio fone. Lógico. Então, mas isso a gente vai conversar. E aqui, falando nisso, chocolate. Ó, que isso, gente? Tem que abrir isso. Abre aí, isso. Tem uns encaixes aí. Eu sou burro.
Isso. Encaixa, O encaixa. que é isso? Amplia. Deixa aí o Instagram Outro dele aí. de baixo. Vai, cadê? De lado agora. lado. É, lado. Lado. Aê, aqui é burro de tecnologia, é ao vivo. Abre Mais aqui também. Aí, ó, aqui, ó. Cadê? Aí, do Ajuda lado. aí, Deus. Ué. Olha aí, gente. Uau. Ao vivo e a cores. Que é isso? Ó. Que é isso? Agora eu vou me ouvir. Tive uma aula de... Aí, ó. Olha aí, olha a qualidade. Fones Ampli. Olha aí. Jean, Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Você sabe como que você sabe se o trabalho do cara tá bom? É quando as pessoas começam a usar. O Braguinho tá usando também, né? Tá usando o Braguinha, O Braguinho, tá o usando baixista também. dele lá, tá usando. Cara, é interessante isso, né? Fizemos uma gravação agora do DVD, fui lá ver eles gravar. Todo mundo de fone, todo mundo confortável, né? A Kézia é fone, a esposa dele, cuidando da voz, fazendo os tratamentos. Cara, antigamente isso, a informação disso... Primeiro eu acho, isso é um opinião minha, não sei se vocês dois concordam, que esses serviços seus, e até o seu que nós vamos falar daqui a pouco, é muito novo ainda. Eu acho que 90% não usufrui de um bom fone. Uhum. Eu tô falando, Jean e Pri e Uds, eu não estou falando dos profissionais, que eu digo os grandes artistas. Eu tô falando desse pessoal que tá tocando em barzinho, em casa de show, em casamento, a vida inteira, 4, 5 shows por semana. Uhum. Então eu vou te responder. Fala comigo. Eu Qual que é? trabalho na Clínica Benedita e lá nós temos uma equipe multidisciplinar. Ah, Então nós temos o otorrinolaringologista e nós temos a Nájila, legal. que é a nossa audiologista. Todos os pacientes que passam por lá, cantores, que a gente faz o exame auditivo, a maioria ou usa de um lado só ou ai, não meu usa. Deus. E o que, que a gente tem percebido? E aí vai uma parceria legal, porque é muito importante. Quando a gente fala da voz, se a pessoa não escuta direito, ela acaba com a voz. É lógico. E o que, que a gente percebe? A maioria dos cantores com perda auditiva. Por causa disso. Querendo fazer a compensação, grita, E é um faz cara tudo. novo pra É caramba. o que eu tô te falando, né? Coloca o som na maior altura porque não tá se ouvindo. E aí tá desafinando e não tá vendo. E a audição tá indo embora. E quando a gente fala de perda auditiva, é muito importante a gente até colocar isso aqui, que não volta. As células ciliares, elas estão ali pra quê? Pra amplificar. Nós temos toda uma estruturação pra amplificar esse som. Mas quando você perde, acabou, morreu. Aí vem um aparelho auditivo pra amplificar aquilo que você tem. Ô, Jean, aqui, olha pra você ver. Então você tem esse cuidado com a voz. Aí você tem um cuidado com o ouvido. Pô, aí você tá estudando música, você tá estudando conhecimento, tá buscando informação. Antigamente, beleza, não tinha tanta informação, não tinha tanto estudo, mas eu tenho pra mim, às vezes você tá falando, que de tudo que eu já mexo com os cantores, primeira coisa que eu pergunto, mas você querer saber, porque todo mundo procura a gente assim, ô Jean, como é que faço pra você me estourar? Eu falei, é só te comprar um balão pra você e fazer te estourar. Ninguém tem esse poder. Gente, se alguém tivesse esse poder, ele ia cobrar 3 trilhões, né? A gente acerta, erra, a gente faz algumas coisas bacanas. Eu costumo dizer que o meu serviço é um serviço mais fácil, porque os seus são muito técnicos. O meu é a produção, é executar, contratar vocês para fazer alguma coisa bem feita. Beleza. Lógico, tem as nossas diferenças aí, as nossas qualidades de fazer alguma coisa muito bem feita, que você sabe que a gente tem um zelo por isso. Mas quando eu falo pro cara, vai lá no meu escritório e falei, você já foi no otorrino? O cara falou, isso é médico de próstata? O cara nunca foi no otorrino. O cara nunca mexeu no ouvido dele. O cara nunca fez um exame. Mexeu naquele exame? Ó? É videolaringoestroboscopia. É palavrão. Isso é palavrão. Mas você vai só no otorrino. Você não precisa saber, não. O cara não faz. Você estuda canto? Não. Você tem um bom fone? Não. Falei, cara, o que você tá querendo saber? Você quer estourar, sabe por quê? Todo mundo hoje, eu falei aqui nos outros podcasts, ninguém quer subir de escada. Todo mundo quer pegar o elevador. E a escada tem conhecimento, tem tratamento. Tem renúncias, né? tem Demais várias da conta. coisas. Mas eu quero Treino. cantar. Né? Tem que cantar. Eu vou falar pra você, a Fono, eu sempre falei isso. Que dia que é dia da Fono? 9 de dezembro? Ah, você vê. Por causa que eu fiquei andando muito com a Kézia, do Eli, que negócio todo, ela fez Fono, eu comecei a Priscila Farida, minha amiga Priscila, lá nos Estados Unidos. Amo você, E ela Pri. foi fazendo. Aí o Eli, ano retrasado, teve aquele problema na voz, que a doutora Karina operou ele. O cara falou, gente, isso é muito fera, isso é muito forte. O que vocês têm pela frente. E você também, já não faz parte do negócio do fone aí, porque é uma coisa técnica que você tentou desenvolver. Desenvolveu, tentou não. Para você, como monitor, isso
alcançou mais gente, é porque realmente teve um resultado significativo. Graças Né? a Deus. Que até os hold hoje, todo mundo Todo tá mundo usando. tá usando. O produtor tá usando. O produtor tá usando. Tá usando o INIA, tem que usar o Cara, receptor porque pra ficar conversando o tempo inteiro com a com artista certeza. lá. E esse, ó, eu fui fazer o DVD lá no passado do Eli, eu tava olhando, cara, tinha 80 a 100 pessoas diretamente trabalhando. E rádio pra cá, e rádio pra cá, você tá falando o tempo todo, você tá se comunicando o tempo todo. E aí arrumaram um rádio pra mim, pelo amor de Deus, eu tava vendo um jogo lá da Escócia com a Hungria. Interferência. Cara, tem que investir, porque isso é qualidade de vida. É. Mas aí, gente, esse homem aqui, do meu lado esquerdo, coloquei ele aqui, esse homem bonito. Fala pra mim, doutor Udes, quem é você? O que você faz da vida? O que você veio fazer aqui hoje? Vim passear. Ah, coisa Passear. chique. Meu nome é Hudson Mezencio, sou dentista, especialista em ortodontia e função dos maxilares, certo? E em reabilitação oral. E estamos judiando o nosso amigo aqui. Fala Há um bom pouco pro tempo. meu caso pra ele. Fala, é legal isso, que eu fico brincando todo o programa, que ele é um dos, da empresa dele, é um dos patrocinadores do programa, Odonto Gênesis. Segue aí Odonto Gênesis. Exatamente. E a 2016, cara, eu fui tocar fazer uma agenda com ele, aí eu comi uma linguiça lá, uma linguiça depravada só. Ela foi, entortou meu dente. Aí, em vez de eu correr atrás, quando eu fui ver, eu já tinha perdido os ossos, né? Você tinha pedido a parte óssea, A parte estrutural. óssea toda. Aí o bicho pegou. Aí a Ah. gente teve que fazer uma reabilitação nele, pegar e mudar toda a mordida que Aí ele tinha inventar, mordido depois de profundo. velho, o cara me arrumou um aparelho. Falei, esse cara tá querendo ganhar meu dinheiro. Mas eu não acreditava que ia dar certo. Gente, eu vou trazer as fotos aqui, o antes e depois. Só depois que você veio o antes e depois, né? Exatamente. Quantos anos de aparelho? Uns 4 anos e Você meio, né? ficou 4 anos e meio de aparelho, porque a mordida dele era muito profunda. Praticamente ele encostava os dentes de cima na parte de baixo, da gengiva. Então a gente teve que fazer toda a reestruturação muscular da face do GA para poder colocar ele num ponto para a gente reabilitar os dentes dele, porque Meu não tinha Deus. condição. E, igual você estava falando, né, a parte da língua, a língua dele estava totalmente flácida. Por quê? Porque seus dentes estavam todos tortos. Ah, pensei que eu tava beijando minha mulher demais. Ô, Hudson, agora deixa eu te falar uma coisinha. Eu gosto de polêmica. A coisinha certa não dá audiência, não. O que tá acontecendo? Não existe dentista mais, não? Ah, É só harmonização facial. É, exatamente. Era o que eu estava falando com o O nosso que amigo ali. aconteceu? Liguei a televisão segunda-feira de manhã, um dentista sendo processado, que foi fazer um negócio na mulher, a mulher morreu. E mais 5 processos, que a outra tava cheia de bolota aqui, uma confusão danada. E aí, cara, cadê o cara que trata de dentro da gente? Canal, que trata dos dentes? É Acabou? raridade. É raridade? Raridade. Então, gente, aqui, ó, tô falando com você sem zoação agora, eu sou muito zoador. Você sabe que eu não trago as pessoas aqui só porque eu gosto de vocês. Eu trago gente aqui que tem alguma coisa para ensinar, para contar de experiência, né? E tá aqui hoje vocês três. Pô, já teve uma aula aqui de ouvido, uma aula de fone, agora estamos tendo essa aula de dente aqui. O que é legal no Dr. Udes, porque eu tratei com a dentista durante 30 anos, eu sempre tive medo de dentista. Eu sou mais velho de vocês tudo aqui. E eu sempre tive dor de dente, muito. Isso me deixou um trauma muito grande. Eu não posso ver aquele abençoado, aquele motorzinho. Até hoje eu vou lá, eu fico assim, ó. Ele falou, calma, senhor, eu tenho um trauma. O tal da anestesia, que antigamente não tinha esse xelocaína que vocês passam antes, e gritava de dor. Então eu fico com muito trauma. Aí, cara, depois de 30 anos, eu falei, esse cara vai colocar a mão na minha boca. Então eu quero dizer pra você que a mão dele é abençoada, sabe? Esse negócio de valor, que é caro e barato, isso é relativo. Porque o que esse cara fez na minha boca, ainda nós vamos fazer a parte de baixo, mas 60 mil, não, tô brincando. É 2 carros aqui na minha boca. Mas o que é investimento? Tava olhando, cara, tava agradecendo a Deus. Eu nunca pensei, ontem eu saí lá da clínica, cara, graças a Deus eu tô ficando com a minha boca normal depois de tantos anos. Mas é a confiança, a credibilidade. Eu tive uma resistência muito grande, gente. Aparelho depois de velho, vocês já usaram aparelho? Sim. Aqui não é de Deus, não, cara. Ô, Jean, aqui não é de Deus, não, cara. E ele colocou aparelho na minha boca, colocou 8 ferros atravessados, 4 gominhas, 6 negócios pra baixo, minha boca falou, Tava mas travado. tudo é. Mas, cara, o que eu tô falando sério, cara, se você precisa tratar dos seus dentes, viu? Porque eu escutei uma vez um cara falando, não vou citar, não trabalho com nomes pra não dar processo, que a pessoa prefere pagar 10 mil na harmonização facial do que cuidar de um canal. Aí eu te pergunto, por isso, nós vamos falar agora, o cara tem um fedor de boca, não sei se ele engoliu a meia,
ou se realmente aponte É um chicletinho de cocô. chicletinho de cocô, porque o cara quer cuidar da beleza. Né? Só da parte de fora. A parte de fora, cara, o tal do bruxismo arrebenta a boca da gente. Tudo. Arrebenta tudo. Não arrebenta? Uhum. Voz, O mau hálito, aqueles microfones, que você sete técnico de som, fede uma privada. E aí, os dentistas estão acabando. Então, gente, se você acha que o dentista acabou, ali, ó, Odonto Gênesis ali, ó. Tá aqui o Instagram dele. Uds, fala pra nós um pouquinho desse assunto. Insere a sua profissão dentro disso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Igual eu estava te falando ontem, né? Sim. Eu tive alguns pacientes que trabalham nesse ramo de música, né? E uma dos pacientes me procurou porque a parte estética estava incomodando. Só estética. Só estética. Tinha um dentinho torto aqui na frente e tal. Na hora que ela ia cantar, tinha alguns problemas e não estava muito satisfeita. Peguei e falei, beleza, vamos corrigir, né? Durante o processo que ela usou o aparelho, o dente voltou para a posição normal, estabilizou todo o sistema estomatognático. A doutora sabe Gente, muito bem o que é isso. Hoje tá demais aqui, viu, cara? Tô me sentindo na medicina. E quando estabilizou, ela chegou a comentar comigo que a voz dela mudou. Opa, Por quê? boa pergunta. Por quê? Por que, gente? Porque simplesmente o fato de você colocar uma amplitude maior na arcada dentária, você muda a caixa de ressonância. Certo, professor? certíssimo. Que legal, cara. E muita Então me gente explica, fala- como é que é aquele negócio que você me explicou, tá? Aumentou assim? o arco dela estava desse tamanho. A gente ampliou ele. Você fala o arco é os dentes. Sim. o Assim. arco. Aí você fez assim. Reposicionou língua, reposicionou tudo. Você reposiciona tudo. É. Não só a língua. Todo o Todo o sistema, Mas tudo Da feito face. através de aparelho? tudo com aparelho. Aparelho Quantos anos de ortodôntico. aparelho que ela usou? No caso dela foram 1 ano e meio. Foi rápido. Muda funções. Muda funções. Mastigatória. Ela Respiratória, muda começou a atingir notas que ela não conseguia devido Sabe o que eu ao achei funcionamento interessante? dentário. Porque quando vocês vêm aqui falar das experiências que vocês têm, o que eu levo em consideração não é nem os estudos que vocês têm de teoria e tudo, mas eu acho que não tem coisa melhor do que o dia a dia. Com certeza. Não é, Jean? Quando você tá no palco, uma coisa é falar, o som do cara tá bom. Colocando você chegar e falar assim, eu quero ver essa frequência aqui, corta aqui. O Clezinho teve aqui semana passada, falando sobre as frequências, esse negócio, o quanto que é importante para chegar no show. No seu caso, o que você deve ter pego de paciente estragado, com voz, que não sabia, ia ser a sua prática, a sua ali, deve ter te dado um know-how muito maior do que a faculdade, não é isso? Com certeza. E eu acho legal você falar isso, porque assim, hoje a minha vivência tá muito voltada para a parte auditiva. Sim. Porque se o cantor ele não tem audição, ele não vai cantar bem, ele vai lesionar a prega vocal, porque ele vai forçar muito. Então, tá aqui na mesa, falando com uma pessoa que trabalha nessa área muito bacana. Legal demais. E eu tive uma experiência esse ano, especificamente com a parte de odontologia, porque eu viajei para o Nordeste, fui prestar um serviço de atendimento para um cantor. Lá no Nordeste, eles fazem, né, junho, julho, agosto, eles fazem um intensivão de shows. E aí, eu atendendo o cantor, eu vim para BH prestar um serviço e voltei. Quando eu voltei, ele tinha trazido para mim algumas queixas voltadas para garganta. Tô sentindo alguns incômodos na garganta, minha garganta tá doendo muito, eu acho que ela tá inflamando. E ele estava já, antes de eu começar os atendimentos, já com vários medicamentos, corticoide e tudo mais. E a gente foi no médico, fez a avaliação com o otorrinolaringologista, viu que ele estava apresentando alguns edemas, alguns inchaços e tal, mas que ele estava sendo cuidado, estava bem estabilizado, o médico tirou o corticoide. Quando ele tirou o corticoide, apareceu a alteração. No dia seguinte, ele começou já a apresentar dores no dente. Inchou. E aí, o que a gente percebeu? Eu vim pra BH, que a gente tinha um evento aqui no Mineirão, e eu voltei. Quando eu voltei, eu não consegui atender ele mais. O que aconteceu? Ele teve um processo inflamatório por causa do siso. O siso começou a inflamar, inflamou os dentes, acho que 3 dentes dele. Ele teve que fazer uma cirurgia às pressas, Nossa, gente. ortognática, colocou 34 parafusos, 4 placas na Que isso? boca. Ele teve que paralisar o trabalho dele,
por causa da Ortodôntica. parte ortodôntica. Gente, Dentária. peraí, tu acertei na gaveta trazer esse homem aqui hoje, Você aí. acertou, porque eu tava olhando pra ele assim, eu tô assim, gente, que louco. Como que uma medicação errada, como que a gente não percebeu os sintomas e tudo mais, como que a gente tem que trabalhar em conjunto, Priscila, é um trabalho então multidisciplinar. nós vamos deixar aqui, vou ter a prepotência de falar, que eu sou o cara que lançou o dentista pros cantores. Cara, não é só fone, não é só fone, não é só aula de canto, não é só fono. Não é, nunca. Mas agora nós vamos falar. Eu fiquei assustado, porque eu falei assim, Hudson, eu vou te envolver. Aí ele falou: vem aqui, deixa eu te mostrar alguma coisa de uma cantora. Foi aí que é legal. Uhum. Ele pode ter estudado, ele pode ter. Mas quando ele falou que a cantora relatou pra ele que ela começou a atingir notas, então, gente, você tá indo na fono, tem um fone bom. Agora você precisa procurar um dentista. O que mais aparece lá? Fala pra mim, o que mais. Ah, rapaz, é igual a doutora estava falando, né? Fugiu seu nome, desculpa. Priscila. Priscila. É o seguinte, o posicionamento do dente, há muito tempo atrás teve uma artista aí que teve um problema no cérebro devido a um tratamento de canal mal feito. Meu Deus Eu não vou falar nome, Sim, mas apareceu muito na mídia. O que acontece? Geralmente o pessoal acha o seguinte, não vou tratar canal porque não tem problema, depois eu arranco o dente e ponho um implante. Sim. Implante dá rejeição, tá? Dá Se rejeição. der rejeição, o que acontece? Graças a Deus não tive. Não, né? você fez o implante lá, muito bem demorado, feito, né? bem. Muito demorado. Mas se o implante não der rejeição, o que acontece? Você perde ele sai. Até você não sente praticamente nada, tá? Ai, gente, tanto isso é sério, gente. Então, o que acontece? Nesse caso dessa artista, ela teve uma inflamação de um canal. Na realidade, o dente dela fraturou, ela não percebeu e começou a ter uma meningite devido ao canal fraturado. Meu Deus do céu. O dente fraturado, Isso é né? muito sério. Então, isso tudo tem a ver. Igual, por exemplo, cantores vão cantar, tá com um dente, um problema periodontal, que é o problema da gengiva, não trata, começa a ter aqueles cheiros horríveis, né? E isso tudo tem que ser tratado de forma correta por um profissional qualificado. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Então hoje eu sou um cantor, quero indicar um cantor. Vai lá na clínica, lá na Odonto Gênesis. Você consegue dar ali pro cara na hora um diagnóstico, fazendo seus exames. A gente tem que fazer todos os exames Sim, complementares. Sim. Mas você consegue falar que isso aí pode melhorar a voz dele no contexto, assim. Estruturalmente, você falando, Isso. quando você pega a parte estrutural das bases ósseas, se você fizer o tratamento correto e você tiver uma amplitude de caixa vocal, você consegue fazer uma alteração Olha que boa. legal. Você lembra que eu te falei daquele artista que... Sim, sim. Eu não sei se é fato real. Eu não vou falar o nome, não, mas é fictício, interessante isso. que ele, para ele fazer a segunda voz, ele teve que fumar para poder mudar as cordas vocais. Não sei Você já ouviu falar disso? Não. Em off, depois eu te falo. Mas é Exatamente. porque o cigarro, Que ele vai acontece? promover um edema de prega vocal. Sim. É um edema de Hayek, que é bem específico do fumante. E aí ele começa a ter uma alteração na voz, Sim. consegue atingir tons graves, Isso. É? mais altos. Mais alto. Mas aí é uma questão a se pensar. Não, porque- mas não é uma Não. técnica. Não, Foi coisa errada. Eu não estou falando isso, porque eu escutei isso. Nós escutamos isso, ele comentou. Sim. Não estou falando que é certo, errado, isso não. Não, tranquilo. Mas se for, eu vou até pesquisar sobre isso, para ver até onde Se isso é verdade. Você consegue essas técnicas vocais de melhorar, de fortalecer os músculos de uma forma sadia, né? Sim, sem E o precisar- cigarro, ele não vai permitir essa forma sadia. A gente Sim, tem que tomar lógico que não. cuidado. Mas pra Ele vai criar começar- um edema, né? É um edema. É o famoso, né? Vou tomar uma droga ali para ficar mais tranquilo, né? Mas isso tem muita cara de coisa mais antiga, né? Daqueles Tem, cantores com mais certeza. antigos. Essa história Faz é de isso mais aí antigo. Porque a minha voz ficou. É. Talvez pra você. Cara, com deve ser. certeza. Sabe aquele negócio lá do interior que o cara faz e Sim, fala, sim. faz isso aí. Faz isso aí. Faz isso aí que a gente sabe que vai resolver o problema do cara. Ô, Priscila. Toma um chá de taboa. Resolve. Ô, Priscila, você sabe, se eu estiver errado aqui, você me corrige. Tem muita gente que faz uns tratamentos paliativos, assim, coisa rápida, começa a tomar muito corticoide. É um efeito colateral Não, de ser mas violento, hein? é isso que eu falei. Ele tava tomando corticoide, porque o médico tava tratando a questão da Da garganta e não do dente. E não do dente, porque a garganta tava também precisando desse trabalho, desse cuidado,
né? E aí, quando ele tirou o corticoide, apareceu a outra alteração, que é o quê? A inflamação. Só que a inflamação dele já estava num nível que podia chegar aí para sistêmica. Não, já era cisto. Para ter tido essa contaminação de 3 dentes e ter colocado placa, tudo, deve ter tido uma reabsorção óssea. O negócio foi muito feio. Aqui, esse corticoide que vocês usam, que indicam às vezes para a pessoa, é para quê mesmo? Esqueci. Então, o otorrinolaringologista, ele quem faz as indicações. Ele que faz a indicação, A fonoaudiologia, ela não entra nessas questões. Nessa questão. Você manda pro otorrino. E esse corticoide o pessoal às vezes usa para quê? Que eles falam, cuidado, não pode usar muito. Então, ele usa para processo inflamatório. Ah, processo inflamatório. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o que eu vejo? Eu vejo os cantores utilizando um dia o corticoide, só que eles têm uma demanda muito grande. Sim. E o corticoide, quando você tira ele de uma vez, ele promove inchaço, edema. Então, em vez de você melhorar, você traz uma pior. Isso é muito sério. Então, a gente tá mascarando, é o que aconteceu com o cantor, sem querer, ele tratando uma questão da garganta, sem querer ele mascarou um problema maior, que poderia ter levado a consequências muito mais graves. Ô, Jean, deixa eu te falar uma coisa. A semana passada, o Clezinho falou sobre o problema do Flauzino. Ele perdeu 30%. Aquilo foi, você sabe o que? Por causa de fone? Não. Que Na foi verdade aquilo? é o seguinte, fone traz, perda de audição traz. A caixa no chão traz. Traz Isso também. tudo depende de como você Vai ser usa, usado. né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tava comentando sobre, a Priscila comentou sobre usar um fone. Sim, de um lado só. O que acontece? Quando você usa um fone só, você deixa o ambiente externo agir sobre aquele fone. Então, por exemplo, eu tirei um lado. Então, quer dizer, o cérebro vai falar assim, mas espera, onde você quer que eu concentre? Aqui. Eu quero que você concentre aqui. Sim. Aí, o que acontece? A partir de uns 5 minutos, o próprio cérebro pede para aumentar o fone de ouvido que está onde você quiser que compense naquele momento. Eu quero ouvir aqui melhor, porque eu preciso seguir certinho, eu preciso cantar, eu preciso ouvir as coisas que são necessárias para o meu trabalho. Ele aumenta. Automaticamente vai acontecer de ter uma perda auditiva. O que aconteceu com ele, eu acredito que seja porque ele foi usar fones de ouvido muito após a sua carreira, né? Muito tempo depois. Então foi a perda auditiva até do próprio palco. Sim. Tá? Por isso que a gente fala, evite usar aqueles fones auriculares, né? Porta Pro, antigamente o pessoal usava Porta Pro, né? Que é um fone aberto. O fone aberto, ele prejudica extremamente a audição. Por quê? Ele já é aberto. Então, o fator externo, né? Você tem que jogar o fone mais alto que o fator externo. O fone moldado ou o fone intra-auricular é diferente. Quando você coloca, diminui a quantidade de decibéis. Sim. Então, o que acontece? Você ouve muito mais baixo e a ambiência externa não prejudica tanto. O fator externo... Jean, me fala uma coisa. Por que eles tiram de um lado? Até hoje eu tô querendo saber. Cara, você sabe às vezes pra escutar o ambiente, porque né? é o seguinte, porque é o seguinte, Cara, já vi vezes quando o cara tira. Pra que isso, cara? A maioria. Tira. Mas você já viu uma coisa que eu reparei quando eles tiram? Eles ficam meio de lado. Toda vez que algum cantor, algum artista usando o fone só de um lado, daquele lado que tá com o fone, ele tira um pouquinho o centro do corpo, né? Então eles ficam sempre um pouquinho... Mas o que acontece? Quando a gente alterado, pensa na questão auditiva, a gente pensa, esse cantor ele tem perda auditiva ou esse cantor não tem perda auditiva, mas a gente não pensa nas habilidades auditivas. Uhum. Quando a gente fala de processamento auditivo, que é uma coisa que eu, assim, raramente vejo as pessoas comentando sobre... O processamento auditivo está relacionado às habilidades auditivas, que aí é o caso que ele falou. Figura fundo. Eu tenho um som do lado de cá e eu tenho um outro som do lado de cá. Então, eu preciso trabalhar habilidades auditivas. Então, não adianta a pessoa escutar. Ela tem que estar bem estruturada também no processar desse som. os dois, né? Legal isso, legal. E o que acontece? Às vezes, chega cantores pra mim que eles escutam, que eles têm uma audição normal, mas que eles têm uma alteração no processamento auditivo. Existe terapia pra isso. Loucura. O nosso trabalho multidisciplinar, quando entra o otorrino, quando entra a fonoaudiologia,
fonoaudióloga da parte auditiva, quando entra a fonoaudióloga da parte vocal, é para isso. Porque o processamento auditivo pode estar alterado. E aí entra a questão de a pessoa desafinar, a pessoa não reconhecer o agudo e o grave, a pessoa ter dificuldade de ouvir um som do lado de cá e prestar atenção no ambiente também, aí tira o fone, aí não sabe se aumenta, se diminui, fica aquela confusão auditiva. Agora, lembrando aos meus telespectadores, deve ter uns 4 me assistindo nessa hora, eu sou pequeno, você grande, que isso tudo que eles estão falando aqui, tem um negocinho que chama dom também, se você não tiver dom pra música, não adianta não, viu? A Priscila, o Jean, o Dr. Hudson não faz milagre, não. Viu? Vai estudar música aí de repente. Uma vez o cara chegou perto e falou: fala comigo, senhor. Por que eu não consigo mexer com música? Eu falei, porque o seu negócio não é música. Você já gastou com fone, com aula de canto, comprando instrumento. Lógico, eu tô abrindo um parênteses aqui pra dar uma descontraída. Mas hoje, eu garanto pra você, com as informações que nós temos, o tanto de tecnologia que nós temos. Gente, olha essa informação de hoje do negócio do dente aí. Eu não sabia disso. É muito sério. É muito sério o negócio do dente. A gente tá pensando no fone, ótimo. Aqui, gente, ó. Fones Ampli, ó. Vou deixar o Instagram dele aqui, procurei. E essa venda você faz direto? Faço direto. Nós não temos... A ideia da Ampli é ter um contato com o cliente direto. Não é? E aí esse contato, você também dá uma assistência pro cara. Uma assistência e também... E outra coisa que o brasileiro, né? O brasileiro não tem. Ele... Como que eu posso dizer? Ele não... Perdeu até o contato. Assistência. Então, a gente consegue conversar com ele através do que ele toca. Eu toco baixo. Peraí, ó, te aconselho esse. Fazer. E são vários modelos. Né? Nós temos hoje 6 modelos. Ô, Jean, faz uma propaganda aí, filho. Quem tá usando esses fones famosos aí? Ontem, eu vou te contar, tem um sanfoneiro nordestino, como que é? Vou lembrar o nome dele aqui. O filho dele comprou pra ele, pra irmã e pro pai. Dantas, como é que é o nome? Dantas? É um sanfoneiro. Eu vou lembrar aqui agora. Mas um sanfoneiro tem... Nossa, é tanta gente. Eu sei, o Braguinha tá usando. Tá usando. Mas esse fone, ele é moldado? Eu tenho os dois. Eu tenho o universal, tá? Que eu já vendo há muito tempo. E eu tenho moldado, onde eu tiro um pré-molde do ouvido, através de um fonoaudiólogo. Eu tiro um pré-molde e consigo fabricar o fone com esse pré-molde. Já vem com o molde junto, com o negócio? Com o fone? Com o fone. Que aí já vem no jeitinho, ó. Do jeito que ele quer. Porque às vezes tem muitas pessoas que sentem um incômodo dessas borrachinhas. Sim, demais da conta. Sabe? Incomoda, machuca. Então, com o pré-molde, com o fone moldado, você não vai ter esse problema. Não é aquela coisa padronizada, né? Não. Pode ficar tranquilo. Não é porque eu ganhei, não. Eu nem sabia que eu ia ganhar. Mas nós já fizemos algumas coisas. Ele já fez muita coisa comigo também. Ele já fez os serviços da live, usou muito fone. O sertanejo da vida aí usa direto com ele. Mas esse podcast, a finalidade dele também, a gente trazer muita informação que eu queria. Eu não queria falar só de música, mas eu tô vendo que tá difícil, eu não vou sair desse caminho, né? Porque a gente ama isso. Mas a gente trazer um programa desse aqui, já deu quase o horário, porque o assunto é muito bom e eu acho legal, o feedback que eu tô recebendo, poder instruir as pessoas que estão começando. Se você tem uma carreira, então entenda isso, você é cantor, você é o cantor, você tem uma banda, mas esquece a banda, esquece os músicos. Vamos falar do cantor. Cara, cuida da sua voz, compra um fone bom. Hoje você tá tendo a oportunidade de saber que você precisa cuidar dos seus dentes. Vai lá no Dr. Hudson. Dr. Hudson, eu ouvi um podcast lá do GA. Que história é essa dos meus dentes aí? Olha se tá me atrapalhando. Vai lá, confia no profissional. Não é só estética. Não é só estética. Você é doido. Porque hoje em dia todo mundo quer o dente branquinho, só bonitinho. Não, cara, você é doido. Esquece como funciona. Mas aí, isso que eu tô falando, o cara vai lá, ele sabe que existe a fone no negócio. O negócio do dente hoje é novidade. Então vai lá, faz o exame, vamos dar uma melhorada aqui, deixa a pessoa experimentar e falar com você, realmente meu som melhorou, eu tô conseguindo... Aí vai lá na fone, vai fazer os tratamentos, você tá conseguindo alcançar as notas. Porque deve ser muito bom pra você pegar alguém que tá arrebentado e fazer evoluir tecnicamente, né? Assim... Com certeza. Porque acaba ser tecnicamente. É físico, né? Porque você tem que tratar, né? Fazer os exercícios. Mas fala pra mim, verdade. Fala a verdade aqui. Esse pessoal cuida da voz mesmo? Então. Quando o cara é seu
paciente mesmo? Hoje a gente tem vários perfis de cantores, comunicadores. Tem aquele perfil que vai lá só para fazer uma recuperação vocal, Sim. mas não fortalece a voz. Faz nada. Não faz condicionamento, não sabe fazer aquecimento e não tem vontade de aprender. Ele vai lá porque ele não quer tratar. Ele quer que você só recupere a voz dele. Entendi. Pra ele fazer um show, fazer uma semana, alguma coisa assim. E existem aqueles cantores que querem realmente aprender tudo. Aí eles vão lá, eles fazem um acompanhamento, eles sabem aquecer, eles sabem desaquecer. Eu tenho casos de cantores que, igual, teve uma cantora, a Gabi Sampaio até. Conheço. Que assim, sou apaixonada pelo trabalho Aplicada. dela. Ela foi para os Estados Unidos, fez uma turnê lá. Ela chegou lá nos Estados Unidos sem voz. Eu não fiquei sabendo. Quando ela finalizou, que ela voltou para BH, ela me ligou e falou, Pri, eu fiquei sem voz, eu consegui fazer todos os meus eventos, todos os meus compromissos com voz. Por quê? Porque a gente fez um trabalho tão estruturado antes. E ela A sabia fazer. A gente fez um trabalho que ela se reconhece, que ela sabe qual os exercícios que vão beneficiar a voz dela, qual o exercício que ela usa para poder recuperar a voz. Ela sabe a importância da hidratação direta e indireta, que é o soro e a água. Ela sabe que chega o momento do canto, que começa o processo inflamatório, que você tem que quebrar esse processo inflamatório se você vai dar continuidade à atividade vocal. Então, ela utiliza alimentos que vão beneficiar isso. É muita coisa possível. Então, assim, quando a gente pensa num cantor, a gente tem que pensar que esse cantor, ele tem as renúncias. E Lógico. aí você fala do Eli Soares, ele é um grande exemplo pra gente, Nó. porque o cara, ele treina e treina, cantando daquele jeito, ele continua os Cantando, treinos. É verdade. E eu ouvi até uma vez falar que ele faz, assim, horas por dia de treino. Aí vem um cantor que não treina, que não cuida da voz, que não faz o acompanhamento com o otorrino, com a audiologia, com o professor de voz, que tem alterações musculares, estruturais, que tem uma língua flácida, que não tem os dentes são apinhalados, que Loucura, tem né? uma classe que altera essa qualidade de musculatura, de postura Classe e 2, classe 3. questões respiratórias. E aí o cantor quer ter uma evolução igual uma pessoa que Normal. faz todos os treinos. Ô, Não vai Priscila, acontecer. deixa eu te falar uma coisa. Quando acho que essa consciência, Jean e Hudson, quando essa consciência desses caras que querem viver de música. Porque eu sou abordado por muitas pessoas, porque o sucesso tá aí, né? O cara vê, pô... É o imediatismo. É, o imediatismo. O cara... Pô, esse ano ele... Gente, tô falando muito do Eli, que todo programa eu falo do Eli, porque é o único cantor que eu tive que presta. Tô brincando, gente. Mas eu não trabalho mais com ele, não, eu sou só amigo. Mas esses 13 anos que eu fiquei com ele, pô, nós vamos concorrer. Talvez o Eli vai concorrer agora ao Grêmio de novo. Olha, né? incrível. Então, pô, o cara que quase perdeu a voz e foi cuidar, é o trabalho dessa fono, da fonoaudiologia em geral, né? Doutor Carino operou e tudo, descansa, que tem que ficar 45 dias sem cantar, obediente, a queda ele na cola dele o tempo todo. E eu encontrei com ele um dia no Disciplinado, estúdio. Muito, cara. Eu encontrei com ele no estúdio um dia e ele falou assim: Priscila, eu tenho uma fonoaudióloga dentro de casa e eu só percebi a importância Disso. mesmo quando eu tive que fazer o tratamento. E olha, a minha esposa do meu lado me acompanhando, como que isso foi importante pra minha recuperação. Eu falei assim, que bênção, que legal que a Kezinha tá conseguindo Lógico. trazer para as pessoas a conscientização porque como ele é famoso, gente, a primeira música do DVD dele, a abertura. Quando faz a abertura, que o instrumental, quando começa a tocar, vai aparecer a doutora Karine Loura lá, toda arrumadona. O sorriso que ela deu, não foi porque uma música só tava bonita. É pra ela falar assim, esse cara tá cantando de novo. O maior medo dele não atingir as notas, aí o cara tá cantando absurdamente. Jean, nós estamos chegando aqui no final, que papo maravilhoso. Bom, Puxa vida, sim, foi uma aula pra mim hoje, não foi pra você não, se você não quiser assistir, azar é seu. Tô brincando, viu, gente? Só pra dar uma zoada. Isso é aula, gente, isso é informação. Talvez você pode assistir esse podcast hoje, pode adquirir um fone bacana. Vai lá, se o fone não for ruim, você me liga. Tô falando sério. Pode ou não pode, Jean? Pode Você sim. devolve o dinheiro pra ele. Devolvo. Mas você vai ter que fazer o teste com o Jean. Porque o cara não é só um curioso, não. O cara é técnico de som, o cara tá envolvido com a música. Então, antes dele falar com você que você precisa ouvir, ele precisava de ouvir melhor, né, Jean? Claro, com certeza. E aí a sua preocupação de fazer bem feito pra atingir
o técnico de som e foi para passar para a banda inteira. Então, você que é baixista, baterista, guitarrista, tudo que você imaginar, hold, que tem envolvido com a música, procura aí, ó, Fones Amplia. Dá seus agradecimentos finais. Ah, antes de tudo, deixa eu falar dos meus patrocinadores aqui, né, Lohane? Pelo amor de Deus, pode deixar isso aí, ó. GA Produções, a minha empresa é especialista em excelência em produzir seu trabalho, seu DVD. Você apoia a GA Produções? Indica, Lô. Demais a conta. Vamos pra frente. Rapaz, Instituto Adorarte. É o pessoal, o Cláudio, o pessoal da Argentina que faz um trabalho, tem uma escola de ensinar, de ministério de adoração, ele tá fazendo agora no Rio de Janeiro, eles vão implementar aqui, eu vou deixar o Instagram deles, você que é cristão, que tem um ministério dentro da música, quer se profissionalizar em todos os âmbitos, seja técnico, seja espiritualmente, Instituto Adorarte, é um espetáculo, um cara sério, um homem de Deus. Odonto Gênesis, meu amigo aqui, vai lá tratar do seu dedo, você pode cantar mais se você descobrir que sua boca tá errada. Vai melhorar bastante. Vai melhorar bastante. O que mais? BHRS, muito importante, vocês estão vindo aqui hoje, ó. Pandemia mostrou para todo mundo e os homens a diferença entre os homens e os meninos. Proteção financeira e proteção de saúde de vida em vida. É muito importante isso aí, meu amigo Bruno. Você sabe, né? Ele te deu um toque lá. A gente precisa investir nisso. A gente não faz seguro de carro para usar. Mas a gente tem que pensar no seguro de vida também para não usar, mas que pode proteger a gente demais da conta. E o próximo é Henrique Luthier. Você que tem seu instrumento de corda. Henrique Luthier, procura esse homem aí. Constrói, regula e resolve seus problemas de corda. Jean, dá suas considerações finais. Eu te agradeço muito. Já, obrigado a vocês, Bri. Obrigadão. Nossa, foi perfeito. Eu acho que, eu acredito que na área da música a gente se entrelace, né? Sim. Nenhum segue sozinho, né? Então, eu acredito que o músico hoje, ele precisa disso. Ele precisa estar no fonoaudiólogo, ele precisa estar no dentista que vai te dar, né, todo o conselho, toda a ajuda possível. E a gente tá aí, né, com as Fones Amplia, também ajudando, fazendo os fones moldados, trabalhando de uma forma honesta, sabe, com valor acessível. Top. Tá? Eu fico muito chateado quando um músico gasta, por exemplo, 7 mil, 8 mil reais num instrumento, sabe? E não tem condição de gastar 800 reais, 900 reais num fone de ouvido. Fica gastando 150 reais. Vai perder o ouvido, vai dar. Então, eu agradeço. Obrigado, GA. Obrigado junto, mesmo. Quando precisar, só ligar pra gente. Obrigado pelo presente, viu? De verdade isso. Mesmo. Aí, ó. Na mão, novinho. Hudson, suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos, né? Estamos aí disponível para qualquer necessidade. E eu acho que as áreas todas têm que trabalhar unidas, né? Com certeza. Em associação para poder desenvolver melhor os profissionais que vão atuar nessa área de música. Não estou condenando quem deixou de ser dentista para fazer harmonização facial. Longe disso. Não. Mas eu quis dizer o seguinte, no meu caso, que foi muito específico, eu estou muito alegre. Eu também faço harmonização. Sim, né? Mas eu tô falando assim, cadê o raiz pra cuidar do dente da gente? Passar aquele motorzinho. Ele falou que o próximo vai ser uma harmonização, tá? Não, sei jeito. Vou peruca e vou fazer tudo. Vamos pegar e deixar seu rosto mais quadrado, mais E a parte de baixo vai ficar bonita? Vai ficar linda. Coisa chique. Obrigadão, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Tamo junto. Considerações finais da minha fono, minha amiga Priscila. Prazer te conhecer. Obrigado pelo respeito e o carinho que você sempre teve comigo, viu? Nossa, pra mim é um privilégio. É um privilégio porque eu tenho certeza que eu tô cumprindo propósito. Não é sobre mim. Quando eu entendi o meu propósito, aí sim as coisas começaram a andar da forma com que tinha que andar. Sim. E hoje eu entendo que até os pacientes que vêm até a mim têm um propósito. Legal isso. Então, assim, os que não vierem até a mim é porque Deus vai cumprir propósito com outros profissionais. E tem muitos profissionais aí para poder estar atuando nesse mercado, né? E eu te conheci através da Priscila Oliveira, que para mim é uma maior referência que eu tenho hoje. Como voz, como pessoa, como humano. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida dela. Ela faz parte da minha trajetória. E eu vou falar dela sempre, porque ela eu falo com ela assim, eu sou uma das que aprende a cada dia mais com ela. Ela é fera, né? Eu sou muito grata pela vida dela. A Kézia que me apresentou pra ela pra cuidar dele. Pois a Kézia tava estudando ainda. Pois é, ela é sensacional como pessoa também. E pra mim, tá dividindo essa mesa com vocês, tá sendo uma honra.
Porque a gente percebe o tanto que é importante esse cuidado e com pessoas especialistas naquilo. Não dá para ir num dentista que não tem conhecimento sobre o cantor, sobre a comunicação, sobre a articulação temporomandibular, que é essa articulação que ajuda na articulação, nos sons, na fala, no abrir e fechar a boca. Então a gente precisa de um acompanhamento de pessoas que estejam interligadas com essa voz, com essa audição, para a gente conseguir resultados de excelência. Você é pastor? Não, ainda não. Fala bem demais. Ainda não. Exatamente. Bom demais. Deus abençoe vocês. Compartilha e dê seu like aí. Tamo junto. Deus abençoe.